Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos estar felizes porque o Senhor está conosco sempre. Ele nos dá a tua palavra, Ele nos dá o Espírito Santo e Ele nos dá o dia em que nós podemos regozijar e nos alegrar neste dia, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e Ele mesmo prometeu isso, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós temos a sua palavra para meditarmos nela, para nos santificar, para nos fortalecer a cada dia mais e esperarmos a volta do Senhor. Estarmos sempre firmados nele, para que não sejamos pegos de surpresa. Assim é a vida da igreja, sempre se preparando, sempre se renovando, sempre tendo mais recursos para combater as coisas deste mundo. E o que nós vamos falar hoje é sobre a preparação da igreja. Nós somos responsáveis por preparar a igreja. Nós somos responsáveis por preparar nós mesmos. Nós somos responsáveis por preparar o corpo de Cristo para que este corpo dê bom testemunho, para que este corpo seja de acordo com a palavra de Deus, para que os membros da igreja reconheçam que a palavra de Deus, ela também disciplina, que o Deus justo, ele ama, mas ele também disciplina. Então nós vamos estudar hoje sobre a igreja disciplinada, pureza e santidade já. O texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus Cristo nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não se associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, roubadores ou os idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não os associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A igreja de Corinto estava passando por grandes dificuldades, porque alguns membros estavam dando mau testemunho no mundo em que eles viviam.
na comunidade em que eles viviam. Então a igreja de Corinto, ela foi exortada a fazer alguma coisa. A igreja de Corinto foi exortada, os seus membros foram exortados a fazer alguma coisa, a reagirem contra membros daquela igreja que estavam dando mau testemunho. Então ela vai dizer aqui que a imoralidade, ela precisa ser confrontada pela igreja. A imoralidade precisa ser exortada pelos irmãos em Cristo. Imagine você participar de uma comunidade em que muitas vezes os membros são mal falados e você não faz nada para poder exortar aquele membro, para poder fazer com que a sua igreja em que você pertence, essa igreja seja de bom testemunho na comunidade. Então a igreja de Corinto estava sendo exortada e alertada quanto aos membros que estavam praticando imoralidade. E ele vai dizer aqui no versículo 1 e 2, 1 Coríntios 5, versículo 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então o que ele está falando aqui? Que alguns membros da igreja de Corinto estavam praticando tanta imoralidade, estavam praticando tanto pecado, tanto mau testemunho, que não era comparado nem ao mau testemunho dos de fora. Então a imoralidade era tanta, o erro era tanto, que nem as pessoas fora do meio do corpo de Cristo praticavam tanta imoralidade como aquele membro da igreja de Corinto. Então, as pessoas da comunidade sabiam da imoralidade descrita. As pessoas da igreja, que estavam dentro da igreja de Corinto, elas sabiam da imoralidade de alguns membros de sua igreja, mas elas não faziam nada a respeito. Então Paulo está aqui exortando para que os membros da igreja, para que a comunidade de Cristo fosse alertada a dar bom testemunho, a alertar uns aos outros. Como diz ali em Mateus 18, se algum irmão pecar contra ti, vai separadamente e alerta ele, né? Faça algumas indagações. Então você é responsável por limpar o corpo de Cristo. A igreja não é episcopal, onde todo mundo é liderado apenas por um, mas a santidade, ela deve ser exortada por todos. No sentido de santidade, todos devem ser líderes uns dos outros, cuidar uns dos outros. Então, Paulo está repreendendo aqui a responsabilidade de lidar com o pecado do próximo, é um dever comunitário. Você dar um bom testemunho e você também exigir um bom testemunho. É como se você tivesse numa partida de futebol, ou talvez você tivesse numa competição em que o grupo deveria colaborar para que houvesse uma vitória. Mas se aquele grupo se alguém daquele grupo não colabora, é dever de todos reclamar com ele, falar com ele. Assim nós vemos, né, num time de futebol, talvez quando um lateral direito ele não quer jogar, ele está desanimado, ele está indisciplinado, os outros jogadores vão lá e cobra dele mais empenho, e cobra dele mais entusiasmo, né? Cobra dele
um esforço maior para que o conjunto todo seja vitorioso, para que o conjunto seja um conjunto assim de pessoas que estão batalhando pela verdade. Mas a igreja de Corinto aqui, ele vai dizer no versículo 2, 1 Coríntios 5, 2, ele vai dizer: e contudo, andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então alguns membros eles estavam ensoberbecidos e nem chegava a reclamar, nem chegava a exortar um ao outro, nem chegava a denunciar um ao outro, achando que aquilo não prejudicaria, né, a igreja e deixaria aquilo de lado, tirado do vosso meio quem o traje praticou. Então a igreja de Corinto, ela precisa, neste momento aqui, enxergar, assim como nós precisamos enxergar também. Aqueles que estão dando mau testemunho, aqueles que estão conosco nessa caminhada, fazem parte do mesmo time, fazem parte da mesma comunidade cristã, eles precisam ser exortados para que nós possamos caminhar juntos, para que nós possamos levar um determinado grupo a se apresentar de maneira digna diante do Senhor. Nós preparamos a igreja para se portar diante de Deus com bom testemunho, com exemplo. Assim também é o culto. Quando nós vamos oferecer um culto ao Senhor, a igreja tem que estar sendo bem cuidada, a igreja tem que estar sendo bem tratada, a igreja tem que estar sendo bem disciplinada para que haja um culto aceitável ao Senhor. É claro que nós não conhecemos o coração de todo mundo, somente Deus conhece o coração de cada um. Mas a igreja precisa ser corrigida, disciplinada, para que nós tenhamos também a mente despreocupada, né? Para que nós não tenhamos o sentimento de culpa. Eu não fiz nada para exortar, para corrigir aquele irmão, e ele está aqui ao meu lado prestando culto ao Senhor, para que você não tenha esse peso na consciência. Então é preciso exortar, é preciso conversar, é preciso entrar num diálogo, né? E a segunda coisa que nós vamos ver aqui é que às vezes a igreja precisa de exclusão. É o que está escrito aí no verso 4 e 5. 1 Coríntios, verso 4 e 5. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com todo o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no último dia. Então, ele está dizendo que se a pessoa não teve conserto, se a pessoa não se arrependeu após a disciplina, após a exortação, ele vai dizer assim, reunindo uma liderança da igreja em espírito, ele vai dizer assim, conforme o Espírito de Deus, conforme o conhecimento de Deus, que aquela pessoa seja entregue a Satanás, né? Entregue ao mundo, entregue às impurezas realmente da carne. Então, se alguém da comunidade, mesmo após confrontado e disciplinado, permanece trilhando os caminhos da morte, sem dar sinais de arrependimento, o próximo passo é excluí-lo da igreja. Ele usa a expressão entregue a Satanás, que a exclusão da igreja é uma declaração de que tal pessoa é pagã, é incrédula, descrente. O estilo de vida dessa pessoa não condiz com a nova vida que Cristo promove em seus discípulos. Mas a igreja de Corinto, ela parecia não se preocupar com isso. Deixava crescer entre ela o joio que era realmente visível diante da comunidade. Mas ele vai dizer que reunido é preciso excluir. E isso nós vemos ali
em Mateus 18:18, quando Jesus Cristo vai ensinar a igreja a disciplina. Ele vai dizer que aquele que for desligado na terra também será desligado no céu. Aquele que for excluído da igreja aqui na terra, uma igreja verdadeira, uma igreja genuína, uma igreja que realmente anuncia a palavra de Cristo com toda a veracidade, com todo o empenho, né? Uma igreja que professa o nome de Jesus e tem as Sagradas Escrituras como regra de fé e de prática, uma igreja séria. Se realmente essa igreja excluir alguém da sua comunidade, da sua membresia, e se essa igreja é a igreja de Cristo, se essa pessoa pertence à igreja de Cristo, essa pessoa sendo excluída, ela também é desligada dos céus. Então, olha a seriedade, né, que Paulo vai tratar aqui, que a dureza das palavras de Paulo parece irromper a partir de um cenário de declarada negligência por parte dos cristãos de Corinto em lidar fielmente com o pecado. Então nós precisamos lidar com evangelização, nós precisamos lidar com missões, né? Precisamos levar o evangelho a todo mundo, mas nós precisamos também começar a arguir, né? A indagar, a exortar. Nós precisamos nos incomodar com aqueles de fora que não dão testemunho, com aqueles que estão à nossa volta e não dão testemunho de cristão. Eu estou salvando a minha própria identidade. Eu estou fazendo com que o grupo em que eu resido, o grupo em que eu pertenço, ele seja um grupo de bom testemunho e não de mau testemunho. E também, por último, a proteção do corpo de Cristo. Vai dizer aqui no verso 6 e 7. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, vosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então ele está dizendo, lançar então o velho fermento, o velho homem, aquele que insiste com o pecado, aquele que está sempre no erro, aquele que nada incomoda a sua vida, muito menos o Espírito Santo, que é o principal fator de incomodar o homem que ele está no erro. Nem isso tem incomodado mais. Lançai fora então o velho fermento. Lançai fora aquele que pode contaminar toda a massa. E aí ele vai terminar, né, dizendo, a partir do verso 8, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, se a pessoa não tem condições de prestar um culto agradável a Deus, se ela não tem condições de dar bom testemunho, se a vida dela não está declarando que ele é um cristão autêntico, que ele vive a imagem e semelhança de Deus, se ele não consegue lidar com isso em sua vida, Paulo está dizendo aqui, é melhor lançar fora o velho fermento. É melhor lançar fora aqueles que não dão bom testemunho, aqueles que ainda servem de pedra de tropeço para que os de fora se acheguem até Deus. Aqueles que não estão condizentes com a palavra da verdade. Então preste muita atenção. Se não tirarmos as ervas daninhas do nosso jardim, elas vão tomá-lo completamente. Perceba que Paulo condena o orgulho e a soberba da comunidade. O orgulho e a arrogância da igreja eram tão pecaminosos quanto a imoralidade. Todos nós conhecemos o ditado de que uma maçã podre pode estragar todo o cesto. Isso é a verdade para a igreja. Precisamos rapidamente condenar o pecado, qualquer que seja, pois ele contamina o corpo. Então nós temos que
cuidar de nós e cuidar uns dos outros. Assim é a igreja de Cristo. Cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, cuidar para que a igreja seja uma igreja transparente, mas nós precisamos também exigir do outro a santidade. Essa é a dinâmica da igreja. Amar o próximo é também disciplinar o próximo. Assim a palavra de Deus vai dizer que ele ama a quem disciplina. Ele disciplina a quem ele ama. Então, nós somos imitadores de Cristo, nós somos a igreja, nós somos representantes de Cristo. Nós fazemos missões, nós evangelizamos, nós distribuímos cestas básicas, nós ajudamos o próximo na comunidade, mas nós precisamos exigir também santidade uns dos outros. E isso é dever de cada membro, isso é dever de cada um da comunidade. Exigir essa santidade para que nós possamos crescer juntos no Senhor, para que nós possamos crescer juntos em Cristo Jesus. Isso é dever nosso. Sabe por quê? Porque o grande prejudicado nessa história pode ser você mesmo. Porque aquela massa antiga, aquele velho fermento, ele pode contaminar toda a massa. Enquanto você não é contaminado, esteja exortando, esteja cobrando dessas pessoas que dão mau testemunho. Assim foi a igreja de Corinto. Paulo exortou para que eles pudessem entrar num consenso, para que todo o corpo, todos os membros, fossem realmente disciplinados. E não havendo conserto, fossem excluídos como membros da igreja. Que essa forma de agir seja constante em nossa vida. É comum isso acontecer em várias comunidades. Isso é comum acontecer em várias das igrejas. O que não pode deixar de acontecer é nós vendarmos os nossos olhos e achar que nada está acontecendo. Isso sempre acontece na Coreia, no Japão, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Brasil, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Isso é a igreja, isso precisa ser verificado por todos, para que nós possamos cumprir também o nosso chamado de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida e que nós possamos estar firmados no Senhor, para que quando chegar o grande dia, nós estejamos preparados e não sejamos cobrados por aquilo que nós deixamos de fazer, principalmente exortar uns aos outros, amar uns aos outros e disciplinar uns aos outros. Deus disciplina a quem Ele ama. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos cuidado através da Tua palavra, através do Espírito Santo que se move em nós, através da Tua igreja, o corpo de Cristo, Pai. Que nós possamos, ó Pai, à luz da Tua palavra lida nessa manhã, ser exortado em nossos corações a cuidar uns dos outros, ó Pai. A saber, ó Pai, que quem pratica tal imoralidade, como está escrito aqui, ó Pai, quem pratica essas coisas precisam, Pai, de fato, ter um encontro contigo, Pai. Precisam de fato, Pai, estarem de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. E se eles, ó Pai, não enxergam isso, a Tua igreja precisa exortar a cada um. Cada membro, Pai, precisa exortar uns aos outros, para que nós chegamos no consenso a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Fortaleça a Tua igreja, esteja aplumando, ó Pai, aqueles que estão fracos na fé, esteja, ó Pai, com o Teu Santo Espírito incomodando aqueles que por um acaso estiverem em pecado, ó Pai, que o Senhor esteja exortando, para que o Teu Santo Espírito faça um trabalho, ó Pai, de revivificação na vida dessas pessoas. Fortaleça a nossa vida, fortaleça cada um de nós, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.
Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a tua palavra para que nós, juntamente com Cristo, juntamente com a igreja, ele vai dizer aqui no verso 11, não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com este tal nem ainda comais. Este é o preço que as pessoas que andam no pecado vão pagar, ficarão isoladas. Cabe a nós exortar enquanto é tempo. Se você ama o seu próximo, se você tem consideração com aquele que você chama de irmão, é melhor não deixar ele chegar a este ponto, porque depois disso, Deus precisa agir através de nós para que nós possamos julgar a causa de cada um e que Deus continue fortalecendo a tua vida, fortalecendo a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.